Os titãs são a maior forma de poder no universo de Shingeki no Kyojin, não tem jeito. Tudo bem que temos seres como Levi, que são sobrenaturais quando comparados aos humanos, mas os titãs ainda conseguem ir além. Cada original tem a sua individualidade, seja ela morder e perfurar blindagens, se locomover de forma ágil e por aí vai, mas eles também têm fraquezas e elas não são poucas. Hoje, você vai conhecer cada fraqueza de cada um dos 9 titãs originais. Em Attack on Titan, os titãs são conhecidos por serem criaturas gigantes e extremamente fortes. Até mesmo o menor e mais fraco deles é uma grande ameaça para os humanos. E quando falamos dos 9 titãs originais, essa superioridade dos titãs é elevada ainda mais, já que além de serem gigantes e fortes, eles também são controlados por humanos e possuem algumas habilidades especiais. Só que uma coisa que a gente até esquece de observar às vezes é que cada um deles também possui suas fraquezas. E eu não tô falando do ponto fraco geral dos titãs, que é localizado na nuca, mas sim do ponto fraco específico que cada um dos 9 titãs originais possui. Então, nesse vídeo você vai conhecer a fraqueza de cada um dos 9 titãs originais. Mas antes, galera, já morde essa mão do joinha do like pra ela ficar gigante e deixa aquele like titânico aqui no vídeo. Aproveita também, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade e vamos nessa! Titã blindado. O encouraçado é o titã original coberto por placas endurecidas de extrema rigidez, que protege o titã contra a maioria dos ataques, como de tiros de canhões e das lâminas de aço do equipamento de manobras 3D. Mas essa armadura do titã na verdade nem possui tanta resistência assim, porque ele simplesmente só é quebrado, mas não tem problema, o que vale é o design dele que é legal. Mas vamos lá, um dos pontos fracos do encouraçado é que ele tem leves problemas em sua movimentação, já que as placas de armadura dificultam um pouco a articulação dos seus movimentos, mas o Reiner consegue dar uma contornada nisso, quando ele se desfaz das blindagens localizadas em suas juntas. Porém, aí ele acaba criando outra fraqueza para ele, já que suas articulações ficam totalmente expostas, dando chance para os soldados atacarem esses locais e causarem danos que restringem ainda mais os seus movimentos. E isso já aconteceu durante a luta do Reiner contra o Eren, onde ele se desfez da blindagem de suas juntas para ficar mais veloz, mas depois pagou o preço com a Mikasa rasgando suas articulações. Só que a principal fraqueza do encouraçado a gente já conhece, que é algo mais duro ou destrutivo que a sua armadura. O Eren, com o endurecimento de titã, cansou de destroçar com facilidade cada placa que ele atingia com seus punhos, e vendo agora do lado dos humanos, as lanças do trovão e a artilharia anti-titã também podem complicar bem a vida das couraças do encouraçado. Titã Bestial. O Bestial é um dos titãs originais mais legais e com a maior variedade de formas entre seus portadores, já que a forma titânica pode assumir características de qualquer animal existente. E a maior fraqueza do titã bestial está diretamente ligada a essa diversidade de formas que o titã pode assumir, já que ele será mais forte ou mais fraco, dependendo da forma animal que o portador adquirir. Então, se o usuário adquire as características de um animal que não é muito útil, ele pode ter sérios problemas para enfrentar os seus inimigos. Por exemplo, a forma bestial do Zeke possuía características de um primata, sendo praticamente um macaco gigante com longos braços. Por conta dessas características e também pelo fato do Zeke ser um exímio arremessador, ele tinha uma capacidade devastadora de arremesso de objetos, que chegava a ultrapassar até mesmo a velocidade do som. Mas, em contrapartida, essa estrutura corporal do titã do Zeke também impactava diretamente em sua agilidade e velocidade de movimentos, já que ele tinha um corpo bem desproporcional e nunca demonstrou bons feitos de movimentação durante seus combates. Então, consequentemente, ele não devia ser muito bom em um combate corpo a corpo contra outro titã. Ah, já ia esquecendo da principal fraqueza do titã do Zeke, é claro que eu tô falando do Levi, essa não podia faltar de jeito nenhum. Bom, outro caso é o do Tom Xavier, que possui bestial de um carneiro selvagem. Ele afirma que seu titã é completamente inútil para o combate, e por conta disso, mesmo ele sendo portador de um dos 9 titãs originais, durante seus anos como shifter, ele preferiu focar na área da ciência ao invés de participar diretamente das batalhas. Tirando isso, não há nenhum outro contra pro bestial. Se o seu bestial tiver traços de uma ave, obviamente o seu forte serão ações aéreas, e o seu fraco serão ambientes aquáticos e combates diretos, por exemplo. Então vai depender muito do animal para a gente falar das fraquezas. Titã quadrúpede. O titã quadrúpede, ou também conhecido como titã carroceiro, além de ser esquisito, é conhecido por se mover sobre 4 patas. E por se movimentar como um animal, ele se torna o segundo titã mais rápido da série, perdendo apenas para o titã mandíbula. Além disso, ele também é um dos titãs originais com a maior resistência, onde ele consegue permanecer em sua forma titânica por longos períodos de tempo, além de conseguir realizar diversas transformações de titã consecutivas praticamente sem limites. O problema do quadrúpede é o corpo dele, que é bem pouco durável quando comparado dos outros titãs, e essa fragilidade pode ser um sério problema para ele. Tudo bem que conseguir pegá-lo ou acertá-lo é complicado, mas se de alguma forma ele acabar recebendo algum ataque, dependendo da gravidade dos danos sofridos, o titã vai ficar completamente debilitado e fora de combate.
Já que a regeneração desse titã também não ajuda muito, porque o seu processo de regeneração é o mais lento dentre todos os outros titãs originais. Vimos um exemplo disso quando a Pieck foi atingida pelas lanças do trovão da divisão de reconhecimento, e depois disso, praticamente acabou para ela. Além de ter o corpo do titã destroçado pelos ataques, ela não conseguiu regenerar nenhuma parte de seu corpo titã, e teve dificuldades até mesmo para regenerar o seu corpo humano. Titã fêmea. O titã fêmea tem como principal característica sua aparência feminina e um corpo totalmente atlético. Ela possui algumas habilidades que não sabemos ao certo se são dela mesma ou se foram herdadas de outros titãs originais. Digo isso porque, conforme mencionado pela Anne, a titã fêmea consegue assimilar os poderes de outros titãs com grande facilidade, ao consumir o fluido espinhal desses outros titãs. Ela é capaz de utilizar o endurecimento de titã, pode criar um casulo de cristal idêntico ao de martelo de guerra e também pode atrair titãs para sua posição através do seu grito. Ela possui uma estrutura corporal bem parecida com o titã de ataque, mas com a diferença de que seus músculos estão quase todos expostos. E isso pode ser considerado sua maior fraqueza, já que todas as articulações, juntas e ligamentos do seu corpo ficam completamente à mostra, não tendo uma camada de revestimento. Sendo fácil para a tropa de exploração focar os ataques nessas partes para desestabilizá-la com danos mais profundos. Com isso, ela pode ser danificada com muito mais facilidade e assertividade do que os outros titãs. Bom, da titã fêmea é basicamente isso, porque ela não demonstrou ter muitos pontos fracos para serem explorados. Titã de ataque. O titã de ataque é o mais semelhante entre os titãs originais a um titã puro comum, mas ele se destaca por possuir um porte físico bem musculoso e uma força bruta avassaladora. Durante a história desse titã, os seus portadores sempre foram pessoas que lutavam a todo custo pela liberdade e eram conhecidos por terem uma personalidade indomável. O titã de ataque, além de conseguir ver as memórias de seus herdeiros passados, como a maioria dos titãs originais, ele também possui uma habilidade chamada Herança de Memórias Futuras, onde ele pode acessar as memórias de futuros herdeiros de seu poder. O maior ponto fraco desse titã é o seu problema psicológico de descontrole. Talvez por ter acesso a memórias de diferentes épocas e diferentes pessoas, isso acabe afetando psicologicamente seus usuários. Em alguns momentos, a gente pode notar que o Eren tem dificuldades em manter o controle, e isso não acontecia somente quando ele estava transformado, mas também em sua forma humana. Em diversos momentos, vimos o Eren não conseguindo se transformar em uma forma titânica, mesmo ele se automutilando brutalmente e se esforçando ao máximo para isso. E além disso, em suas primeiras transformações, ele não tinha praticamente nenhum controle sobre suas ações, atacando até mesmo seus amigos mais próximos, como por exemplo, a Mikasa. Outro exemplo dessa fraqueza é a cena em que o Eren Kruger está conversando com Grisha e menciona os nomes da Mikasa e do Armin, e ele se mostra totalmente confuso com isso, não sabendo ao certo o que está acontecendo. Titã Mandíbula. O Titã Mandíbula não tem muito segredo, o nome dele já diz tudo. A sua característica marcante são suas mandíbulas poderosas e suas garras afiadas. Com esse conjunto, ele pode rasgar e destruir praticamente qualquer coisa, não importando o material que o objeto seja feito. Além disso, ele é considerado o titã mais veloz da obra, podendo se mover em velocidades incríveis e com excelente agilidade em seus movimentos. O Mandíbula não tem muitas fraquezas, pra falar a verdade, nenhuma específica. Então, o que acaba sendo, digamos que um ponto fraco pra ele, é o seu tamanho abaixo da média dos outros titãs, e por causa disso, os seus atributos físicos são bem inferiores. Então, em uma luta contra um titã de porte maior, ele pode sofrer danos pesados se receber algum golpe direto. Além disso, se ele for capturado e imobilizado por esse titã, aí a casa caiu pra ele, porque ele não vai ter força o suficiente pra conseguir escapar. Ele também pode ter sérios problemas em uma batalha em campo aberto, já que ele não vai conseguir usar todo o potencial de sua forma, que é escalar e realizar acrobacias sobre estruturas e construções, como forma de estratégia para desferir seus ataques. Titã Colossal. O Titã Colossal é o maior entre todos os originais, e por conta disso ele possui uma força e altura desse seu incrível tamanho. E uma de suas fraquezas vem de encontro justamente com isso. É aquilo, quanto maior a subida, maior a queda. Tudo bem que ele é gigantesco e cada passo dele deve dar umas dezenas de metros, mas o fato é que ele é incrivelmente lento em seus movimentos, chegando ao ponto da tropa de exploração conseguir desviar facilmente de seus ataques. Outro ponto é que manter a sua forma ativa demanda uma energia muito alta do portador, e por conta disso, a forma titânica não pode ser mantida por longos períodos de tempo. Sem contar que a transformação em um titã dessas proporções deve gastar uma energia considerável para que o corpo titânico seja criado completamente. O Colossal também é conhecido pela sua emissão de vapor, que ele pode usar por várias formas estratégicas durante a batalha. Mas essa habilidade também acaba gerando um grande ponto fraco para ele, já que conforme ele usa essa habilidade, a sua massa corporal vai ficando cada vez mais fina e frágil, e consequentemente, a pele e músculo que compõem a nuca do titã pode ser facilmente cortada. Um exemplo disso foi quando Armin se usou de isca para atrair o Bertholdt, que sem perder tempo, usou a emissão de vapor em grande escala para atacá-lo.
E o efeito colateral disso foi justamente a diminuição da massa corporal do Titã, que ficou fina o suficiente para que o Eren conseguisse cortar a nuca do Titã Colossal e tirar o Bertholdt lá de dentro sem muita dificuldade. Em circunstâncias normais, onde o Titã Colossal não abusou dessa habilidade, seria praticamente impossível para o Eren atravessar a grossa camada de pele e músculos que revestem o corpo desse Titã. Afinal, 60 metros de altura não é pouca coisa não. Titã Martelo de Guerra. O Martelo de Guerra é conhecido por ser um especialista no uso da habilidade de endurecimento estrutural, onde ele pode produzir e manipular estruturas feitas com sua massa biológica endurecida. É engraçado porque quanto maior o potencial do Titã, maior é o gasto de energia. Bom, é engraçado e até que justo, porque o apelão do Martelo de Guerra entra nisso. O fato dele ficar gerando estruturas e estruturas faz ele gastar cada vez mais energia, e com isso seu portador vai perdendo a capacidade de criar objetos com tanta precisão, e acaba não conseguindo usar todo o potencial do Titã em batalha. Um exemplo disso foi a luta da Lara Tybur contra o Eren, em que após ela ter seu corpo titã destruído, ela não era mais capaz de criar um novo corpo titânico completo, e só conseguia invocar armas de endurecimento com pouca efetividade, já que o Eren conseguiu bloquear um de seus ataques simplesmente usando sua pele endurecida, o que não era possível para ele no início da batalha, pois o Martelo de Guerra gerava estruturas com seu potencial máximo. Outra habilidade extremamente útil do Martelo de Guerra, mas que também acaba gerando um ponto fraco para ele, é a sua capacidade de operação remota, onde o portador pode controlar o corpo do Titã à distância, enquanto permanece dentro de um casulo de cristal extremamente durável. O ponto negativo dessa habilidade é que o corpo do Titã é conectado ao portador através de um cabo de carne endurecida, e isso acaba limitando bastante a capacidade de locomoção do Titã, que não pode se distanciar muito do corpo do usuário. Além disso, se esse cabo for cortado por algum motivo, o portador perde a conexão com o Titã, e o corpo titânico é desativado no mesmo instante. Em uma luta em que o inimigo não saiba sobre esse cabo, o Martelo de Guerra leva vantagem, mas quando o inimigo descobre o seu segredo, aí o jogo vira totalmente, e foi exatamente o que aconteceu quando Eren entendeu o funcionamento do controle remoto de Lara. Titã Fundador. O Titã Fundador foi o primeiro Titã a existir e também é o mais poderoso entre os 9 Titãs originais. Ele possui a habilidade de criar titãs e controlá-los da maneira que quiser. Ele pode manipular a sua própria anatomia ou modificar em nível atômico os corpos dos descendentes de Ymir. Ele pode se comunicar mentalmente com os súditos de Ymir através dos caminhos. Ele também é capaz de manipular as memórias de populações eldianas inteiras de uma só vez. Além de ser capaz de fazer muitas outras coisas absurdas, como invocar os titãs originais dos últimos 2000 anos para lutarem ao seu lado. Bom, e mesmo ele sendo o mais casca-grossa dos titãs, ele também tem suas fraquezas. Um de seus pontos fracos é o voto de renúncia à guerra criado pelo rei Karl Fritz, em que desse momento em diante, todos os futuros herdeiros do fundador seriam consumidos pela ideologia desse rei. Esse voto muda completamente a personalidade dos portadores do fundador. Eles se tornam compassivos, desejam criar um paraíso dentro das muralhas e pregam sobre a paz e o amor entre a humanidade. O voto também os impede de usar o verdadeiro poder do Titã Fundador para o combate, e até mesmo para a autodefesa. Outra coisa que pode ser considerada uma fraqueza desse Titã é que somente usuários de sangue real podem ter acesso ao potencial máximo desse Titã, e caso o portador não seja da família real, ele não poderá usar todos os seus poderes e habilidades. Só que, no caso do fundador, a questão é relacionada mais em condições para uso do que em fraquezas em si. Essas são as fraquezas dos 9 titãs originais, então você vê que independente do tamanho ou poder, sempre existe um ponto fraco. Dá pra dizer que a tropa de exploração usaria essas fraquezas pra lutar, mas pode ser que nem tudo dê certo, já que os usuários dos titãs teriam meios de tampar os buracos dessas fraquezas. Bom, então é isso galera, comenta aí se você concorda com essas fraquezas ou se faltou alguma que esquecemos de mencionar. Não esqueça também de deixar o seu ultra like no vídeo para nos dar aquela força e principalmente nos incentivar a produzir mais conteúdo como esse pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo, valeu!